Irmão Obedes, seja bem-vindo. Os irmãos que já estão participando conosco, sejam bem-vindos para este momento de adoração ao nosso Deus. Hoje, domingo da ressurreição, recordamos a vitória de Jesus sobre a morte. Louvado seja Deus! Que bom que nós podemos participar deste momento de estudo da palavra do nosso Deus. Os irmãos que estão participando, todos são bem-vindos. Irmã Rosinária, seja bem-vinda. Claudineia. Os irmãos que estão participando vão sinalizando, vão manifestando a sua presença, desejando um bom dia, um dia de paz, cumprimentando os irmãos. Esse momento é muito importante. Então, participe conosco. Nós estamos aproveitando este momento inicial para saudar os queridos irmãos. Entendo que os irmãos estão recebendo bem aí o som e a imagem. Jesus venceu a morte. Esse é o nosso tema hoje, embora estejamos estudando a ressurreição de Lázaro, e isso tem tudo a ver, queridos irmãos, com a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos. Essa é a garantia da nossa vitória em Cristo Jesus. Portanto, queridos, louvemos ao Senhor por este momento tão importante que Ele nos concede. Irmã Ana Patrícia, irmã Josenilda, que bom que a irmã está conosco, louvado seja Deus. Lá em Nações Unidas, Sabará, dê lembrança aí aos seus. Irmã Simone, seja bem-vinda. Todos são bem-vindos para esta hora de adoração ao nosso Deus. Querido, nós vamos orar, agradecendo a Deus esse momento, pela participação de cada irmão, cada irmã. Irmã Simone está conosco lá também, BH, Deus abençoe a todos. Vamos participar desse momento e eu quero convidar os meus queridos irmãos e irmãs para este momento de oração, agradecendo porque hoje nós celebramos a vitória da vida sobre a morte. Jesus venceu a morte. Louvemos e glorifiquemos o nome do Senhor por tão grande vitória e por nos conceder, pela vitória de Cristo Jesus sobre a morte, também a convicção de que venceremos a morte, como a Bíblia nos ensina. Oremos ao Senhor. Pai de amor, obrigado por este momento tão singular, tão importante, ó Deus, quando nós separamos esse tempo para o estudo da Tua Palavra. E, ó Deus, obrigado pelos irmãos e irmãs que já estão conosco nesta live, aqueles que ainda vão entrar durante a realização da live, aqueles que assistirão depois, cada um seja abençoado por Ti, e que o Senhor nos faça, de fato, entender a Tua Palavra. Obrigado, Deus bendito, por esse novo dia de vida que nos é acrescentado, pela oportunidade de estarmos juntos nesta hora. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza. E permita, ó Deus, que tenhamos começo, meio e fim nessa live. Que não haja interrupção. Que o Senhor nos abençoe. É a súplica que fazemos a Ti
e também a nossa gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bom, irmã Sandra, irmã Leísa, sejam bem-vindos. Irmãos, nós devemos orar. Temos muitos irmãos nossos viajando. Oremos para que retornem em paz. Irmã Liliane, irmã Érica, sejam bem-vindas. Oremos, queridos irmãos, por aqueles então que estão em viagem, que o Senhor os traga em paz. Também, queridos, vamos orar pelos nossos irmãos enfermos. Os irmãos sabem que nós também estamos enfrentando a luta aqui em nossa casa, com a dificuldade da minha esposa, com o problema da Covid. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos abençoando. Um dia de cada vez, vamos vencendo pelo poder de Deus. A ela se manifestando aí na live. Irmão Abimael, seja bem-vindo. Queridos, eu quero agradecer o carinho dos irmãos para conosco. Muitos irmãos se prontificaram a nos ajudar, a nos socorrer naquilo que for necessário. Quero agradecer o carinho e apoio dos irmãos, numa hora tão difícil que nós estamos enfrentando, como outros irmãos também. Temos conhecimento de outros irmãos da igreja que estão lutando também com esse problema. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, não é? Queridos, nós devemos então colocar diante de Deus a vida dos nossos irmãos que estão atravessando esse momento difícil na saúde. E também orar agradecendo pela vida daqueles irmãos que estão em recuperação. Que o Senhor esteja abençoando cada um. Irmã Marisol, irmã Norma, sejam bem-vindas. Queridos, devemos orar então pela recuperação plena da nossa irmã Lúcia, orar pela saúde do irmão José, dona Nair, Alberone, orar pela vida do irmão Eliezer, Palmira, Doli, esses irmãos e tantos outros, pessoas conhecidas nossas, pessoas não conhecidas, mas que chegam até nós os pedidos de oração. Que o Senhor abençoe a todos. Também, queridos, quero... Olha, Simone, Alexandre, Valéria, que bom que vocês estão juntos conosco nesta hora. Deus abençoe vocês. Lá em Santa Luzia. Na verdade, então, Simone está lá em Santa Luzia. Deus abençoe vocês. Queridos, que bom que podemos estar juntos, mas devemos lembrar, as lutas são grandes. Muita dificuldade todos nós estamos enfrentando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oremos pelos desempregados, oremos pela nossa pátria, oremos, queridos irmãos, pela igreja, as nossas frentes missionárias, que o Senhor esteja nos abençoando, orando também pela nossa campanha de missões. A irmã Norma já compartilhou hoje cedo na sua linha de transmissão como está o andamento da nossa campanha. Que cada irmão, cada irmã se envolva nessa grande e maravilhosa obra que é a obra missionária. Queridos, nós temos então muitos motivos para orar, agradecer, suplicar. Sim, nós temos muitos motivos. Então, convido os meus queridos irmãos para este momento de intercessão. Irmã Luciana, seja bem-vinda. E assim, queridos irmãos, muitos outros irmãos que estão conosco, à medida que você vá participando da live, deixe aí o seu comentário, registre aí a informação do texto bíblico. É muito importante que todos participem conosco, não é? É bom ver os irmãos participando nesta hora, neste momento tão solene, quando nós nos reunimos para o estudo da Palavra de Deus. Vamos então orar ao Senhor. Pai eterno, que cada irmão coloque diante do Senhor agora, cada irmã apresente ao Senhor o seu motivo de oração. Nós temos muitos motivos, ó Deus, e colocamos diante do Senhor os que mencionei aqui, o que os irmãos estão mencionando em seus lares, onde estiverem. Cada um, ó Deus, coloque diante do Senhor a sua súplica, pois o Senhor, ó Deus bendito, conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe o que precisamos, Pai querido. E nesta hora, ó Deus, nós pedimos ao Senhor misericórdia.
graça do Senhor sobre os enfermos. Ó Deus bendito, socorre cada um e dê a cada um, ó Deus, a esperança da vitória sobre a enfermidade. Ó Pai querido, nós precisamos de Ti, nós contamos com o agir do Senhor no nosso viver. Também, Pai querido, rogamos nesta hora que o Senhor abra uma porta de trabalho para os desempregados, para que cada um tenha o seu sustento com dignidade. Ó Senhor, abençoa os nossos irmãos, conservando o trabalho daqueles que estão trabalhando. E também, ó Deus, ajudando-os a permanecerem no emprego, para que possam, ó Deus, assim, ter o seu sustento vindo do trabalho permitido, dado pelo Senhor, a força dada pelo Senhor. Ó Pai querido, também rogamos nesta hora que o Senhor ministre a Tua bênção sobre cada família, ó Deus, dos irmãos que estão conosco na live, daqueles que participarão depois. Sim, Pai querido, cada família seja abençoada por Ti. Os dias são difíceis, mas nós contamos com o auxílio do Senhor. Ó Pai amado, pedimos nesta hora a Tua bênção, ó Deus bendito, também sobre a Tua igreja. Ó Deus amado, Tu sabes das lutas que nós estamos enfrentando, as dificuldades, os problemas, ó Deus amado. Ó Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos com Teu poder santo. Ó Senhor, queremos também nesta hora rogar que o Senhor envie um obreiro para assumir a liderança da nossa frente missionária no Ipabinha. Contamos com o auxílio do Senhor, a direção do Senhor, para ver este assunto também encaminhado. Ó Pai querido, pedimos também a Tua bênção nesta hora sobre a campanha de missões, para que, ó Deus bendito, a Tua igreja continue envolvida e comprometida com essa grande obra. Ó Senhor, ajuda-nos, para que façamos de fato uma campanha que nos leve a colocar diante do Senhor não só os nossos recursos, mas a nossa vida no altar do Senhor, para que o Senhor nos use para glória e honra e louvor do Teu nome. Também, Senhor, rogamos nesta hora que o Senhor abençoe a nossa pátria, o nosso governo, ó Deus, maior, governo federal, o governo estadual, o governo municipal, aqui no caso, Coronel Fabriciano. Ó Senhor, abençoa os nossos governantes para que com sabedoria tomem decisões que venham trazer benefício à população brasileira tão sofrida, especialmente nesse tempo de pandemia. Ajuda-nos, ó Deus. Ó Pai querido, rogamos que o Senhor enxugue as lágrimas daqueles que choram a perda de seus entes queridos. Tenha misericórdia, ó Deus, seu Consolador. Também, ó Deus, enche o coração de esperança dos que estão sob tratamento, para que tenham a sua saúde recuperada, sejam curados pelo Teu poder. Pai de amor, agora pedimos que o Senhor nos dê entendimento, discernimento sobre o estudo da Tua palavra e que possamos, de fato, ser enriquecidos com a palavra do Senhor. Oramos a Ti, ó Deus, suplicando e agradecendo, lembrando ainda, ó Deus, daqueles irmãos que estão viajando, que o Senhor os guarde do mal, do perigo, que o Senhor os traga em paz e que juntos continuemos prontos para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Abençoa-nos, pois, em nome de Jesus. Amém. Cledemar, irmã Cledemar, seja bem-vinda. Queridos, uma informação antes do estudo da palavra. Nós nos pautamos até domingo passado pelo decreto municipal que, por força da lei, o nosso município, Coronel Fabriciano, entrou na onda roxa, que foi estendida até o próximo domingo. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Marques, estabeleceu numa liminar que as igrejas de todo credo podem realizar seus cultos. Mas há ali uma observação.
A capacidade de ocupação dos locais de culto é de 25%. Portanto, queridos, a decisão, ainda que liminar, do Supremo sobrepõe a decisão do nosso prefeito. Estejamos atentos para que não venhamos a ter dificuldades. Os irmãos sabem os distanciamentos, conforme foi praticado domingo passado. Todos deverão usar máscara durante todo o tempo do culto, inclusive quem vai cantar, quem vai pregar, todos. Falar em pregar, hoje à noite o nosso seminarista, o irmão Joarques, estará ministrando a palavra do Senhor, porquanto, os irmãos sabem, estou de quarentena e não poderei estar presente. Eu e a minha esposa estamos nessa situação, envolvidos com o problema da Covid, e não podemos, então, queridos, participar. Mas contamos com a participação dos irmãos e observem as demais normativas da área da saúde, distanciamento, álcool em gel. Estejamos atentos. Eu espero que os irmãos da liderança da igreja nos ajudem para que possamos ver cumprida essa etapa sem dificuldade alguma. Lembrando que a onda roxa ela vai até domingo que vem, dia 11. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Queridos, minha irmã Vilma, lá em Campos dos Goitacazes, juntamente com a mamãe, Deus as abençoe. Recebam o beijo. Dê um beijo aí na mamãe por mim, Vilminha, um beijo também para você. Esse é um momento muito importante, queridos. Vai mandar abraços para os irmãos, nos comunicar, ainda que virtualmente, é muito importante. Deus abençoe a todos. Participemos então do estudo e eu quero dizer, meus queridos irmãos, que nós começamos domingo passado a estudar sobre a ressurreição de Lázaro. E como eu já sei que não terei condição de concluir hoje, deixo uma parte especial reservada para a semana que vem. Mas nós falaremos hoje sobre a ressurreição de Lázaro, que é, na verdade, queridos irmãos, tanto a ressurreição de Lázaro, eu vou falar sobre isso domingo que vem, a ressurreição de Talita ou Tabita, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro, todas elas realizadas por Jesus, são um prenúncio da ressurreição do próprio Cristo. Portanto, estejamos atentos para entender todo esse procedimento que envolve a ressurreição, o tema principal, a ressurreição. E hoje, mais uma vez, falando sobre a ressurreição de Lázaro. E eu quero convidar os meus queridos irmãos. O texto está no Evangelho de João, capítulo 11, dos versos 1 a 46, mas hoje nos dedicaremos na parte que vai do verso 17 ao verso de número 35. Então, diz a palavra do Senhor. João, capítulo 11, versos 17 a 35. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá.
Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois ainda Jesus não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara com ele, ou onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, e ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Amém? Outros irmãos estão entrando, participando conosco. Que bom que você está voltando a participar. Queridos, eu quero iniciar esse momento fazendo uma pequena recordação do que estudamos no domingo passado. Os irmãos sabem que o tema geral dos nossos estudos é fé para crer. E estamos hoje na 11ª reflexão e pela segunda vez estudando o milagre, o 7º milagre, que é a ressurreição de Lázaro. E como afirmei no estudo passado, não podemos estudar esse milagre passando por cima da riqueza de detalhes do texto. Ao fixarmos nossos olhos, mente e coração nos ensinos da palavra de Deus, nossa fé é fortalecida pelo poder de Deus. Portanto, queridos, vimos no estudo da semana passada que antes de Jesus chegar na aldeia de Betânia, Jesus já sabia que Lázaro havia morrido. Pois no verso 14 está escrito: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Sim, amados, os irmãos estão voltando, irmão Silas, irmã Liliane, irmã Sandra e outros. Obrigado pela participação de vocês. Continuaremos estudando a palavra no desejo que outros irmãos voltem a acessar a live. Então, queridos, Jesus já sabia. Também ele já havia dito que ele estava indo a Betânia para ressuscitar Lázaro, que tinha morrido. Os discípulos não compreenderam isso e Jesus então fala abertamente: Lázaro morreu, diz o versículo de número 14. De sorte, irmãos, que Jesus agora chega à aldeia de Betânia. Quando Jesus e seus discípulos chegaram à aldeia, embora
ainda não tivesse entrado nela, diz o versículo de número 17, né? Que o corpo de Lázaro já estava sepultado há 4 dias, diz o verso 17. Chegando à aldeia de Betânia, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Meus queridos irmãos, Jesus chegou à aldeia e Lázaro já estava sepultado há 4 dias. O verso de número 19 diz que, o verso 18 diz que Betânia estava distante de Jerusalém cerca de 15 estádios, algo aproximado como 3 quilômetros. Só que Jesus não foi imediatamente à casa de Marta e Maria, quando soube que Lázaro estava doente, enfermo à morte. Jesus ainda demorou mais 2 dias, depois se dispôs a ir à Judéia, até que Jesus chega lá, Lázaro já está sepultado tem 4 dias. Diz então a palavra do Senhor, no verso 19, que muitos judeus haviam ido à casa de Maria e de Marta para consolá-las pela perda do seu irmão. O ambiente ali, queridos, era de profunda tristeza, um ambiente de dor, de lágrimas, lágrimas derramadas pela morte de Lázaro. Quantos têm chorado em nossos dias a morte de seus entes queridos? Quantos têm sofrido grandes perdas? Queridos, só o Senhor para consolar. Os judeus foram lá à casa de Marta e Maria para consolá-las. Entretanto, queridos irmãos, o Consolador é o Espírito Santo, diz a palavra do nosso Deus. Portanto, temos aqui essa informação que os judeus tinham ido lá para levar a sua solidariedade, o seu abraço, manifestar suas condolências. E como diz a Bíblia também, o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, ele diz: chorar com os que choram. Lá estavam eles, chorando e participando da dor. O verso 20, queridos irmãos, nos mostra uma situação que já conhecemos. Daqui a pouco falarei sobre esse assunto, no momento oportuno. O verso 20 diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Amados, Jesus não havia entrado ainda na aldeia. Ele estava próximo da aldeia. O texto vai nos informar isto. E Marta, sabendo que Jesus vinha e se aproximava da aldeia, ela não aguentou, a ansiedade era tamanha, que ela não aguentou esperar Jesus chegar na sua casa. E num ímpeto, ela vai ao encontro de Jesus. Enquanto Maria ficou sentada em casa. Queridos, vemos aqui o contraste no comportamento dessas irmãs. Uma ansiosa, impulsiva, a outra comedida, reflexiva. É interessante observar esse detalhe, né? Marta vai ao encontro de Jesus, Jesus nem tinha entrado na aldeia e ela já foi ao encontro de Jesus. Maria ficou sentada em casa. Diz o texto. É interessante observar, na nossa família, a gente observa os nossos filhos. Cada um tem um jeito de ser. Não são iguais. São filhos do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo DNA, queridos, mas não são iguais. Cada um tem o seu jeito de ser. Queridos, quão importante é
também respeitarmos essa maneira de ser de cada um, diferente. Marta e Maria, elas são opostas. Marta é agitada, ansiosa. Quando Jesus, uma outra oportunidade foi à sua casa, ela está lá correndo para servir as visitas, enquanto Maria vai sentar-se aos pés de Jesus. Comportamentos distintos. Falarei sobre isso daqui a pouco. Marta vai ao encontro de Jesus. E ao chegar e encontrar-se com Jesus, ela vai abrindo seu coração, vai derramando o seu coração perante o Senhor. Queridos, a dor, a tristeza, as lágrimas fizeram-na abrir o coração diante do Senhor. Quantas vezes nós também fazemos isto? Nos colocamos diante do Senhor, derramamos nossas lágrimas, contamos ao Senhor as nossas lutas, nossas aflições. Colocamos diante do Senhor a nossa dificuldade. Oh, aquele momento, queridos irmãos, foi um momento para nos ensinar o quanto humanos nós somos. É a dor da alma expressa nas palavras de Marta com Jesus. E é um diálogo, queridos irmãos, espetacular, maravilhoso, e temos muito a aprender nesse diálogo. Os versos 21 a 27 descrevem esse diálogo de Marta com Jesus e vice-versa. E do que eles tratam nesse diálogo? Da ressurreição dos mortos. Sim, esta é uma questão crucial na vida do ser humano. O que é que vem depois da morte física? As pessoas tentam explicar de todas as formas. As pessoas tentam encontrar respostas para essa indagação, que é a grande questão que o ser humano enfrenta. O que vem depois da morte? Nós que cremos na palavra, sabemos o que vem depois da morte. Hebreus capítulo 9, verso 27. Anota aí. Hebreus capítulo 9, verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Queridos, vejam os irmãos, que Jesus está diante de uma situação que é apresentada por Marta. Diz ela: disse, pois, Marta a Jesus, verso 21, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Primeira afirmação que ela faz. Jesus estando presente junto deles. Quando nós mandamos te chamar, se o Senhor tivesse vindo logo, o meu irmão não teria morrido. Eu tenho certeza que o Senhor teria feito algo por ele. Assim como o Senhor curou o cego, o Senhor curaria o meu irmão. Assim como o Senhor abriu os olhos do cego, o Senhor repreenderia a enfermidade que estava afetando meu irmão e ele não teria morrido. Diz Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Amados, é interessante observarmos isto. Jesus então responde, antes ainda o diz mais, verso 22.
mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Bom, nesse diálogo então nós vemos, no verso 21, Marta entendia que Jesus tinha poder para operar poderosamente, mesmo numa circunstância adversa. No verso 22, Marta diz, ela crê, que Deus responde às orações feitas por Jesus e também por nós. No caso aqui é a oração de Jesus. Diz ela, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Ela cria na resposta da oração. É isso que diz Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei. Sim, amados, o Senhor responde às nossas orações. No versos 23 e 24, queridos irmãos, diz, em resposta à fala de Marta, diz Jesus. Declarou-lhe Jesus, verso 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Teu irmão há de ressurgir. Ou seja, ele será ressuscitado. Ele voltará a viver. Marta recebe essa palavra e diz, verso 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta tinha uma compreensão acerca do que era a ressurreição e quando aconteceria a ressurreição. Ela diz, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus traz o assunto mais para perto, para próximo, para aquele momento, não é tão distante. A ressurreição do último dia está adiante. Ele traz para perto, ele diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Queridos, Jesus aproxima. Aquele momento que parecia distante, Jesus aproxima. Ele não está dizendo para Marta, Lázaro vai ressuscitar no último dia, no dia final lá da ressurreição, quando eu voltar. Ele não está dizendo, eu vou ressuscitar Lázaro agora. Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Portanto, diz ele, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amados, quem vive e crê em Jesus, não morrerá eternamente. Isso a Bíblia chama de vida eterna. Portanto, queridos, aprendemos aqui com os versos 25 e 26 que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra fisicamente, será ressuscitado. Todo aquele que vive e nele crê, não morrerá eternamente. Amados, a morte física, ela é um intervalo temporário até que chegue o dia da ressurreição. Sim, ela é um intervalo temporário até que chegue o dia da ressurreição. Entendendo esse temporário que não há uma data estipulada. É quando Cristo vier buscar a sua igreja. No verso de número 26, quando Jesus fala que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele não morrerá eternamente,
No final do verso 26, ele faz uma pergunta. E os irmãos vão recordar, porque de vez em quando também eu faço essa pergunta. Você crê nisto? Jesus pergunta para Marta: crês isto? Amados, nós precisamos saber o que cremos. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu sei em quem tenho crido. Precisamos, queridos irmãos, saber, definir a nossa convicção de fé. Eu sei em quem tenho crido. Perguntou Jesus a Marta: crês isto? Ou seja, que a vida eterna é uma realidade e que a ressurreição dos mortos acontecerá? Crês isto? A resposta, queridos irmãos, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Veja o que diz Marta. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Parece que ela copiou as palavras do apóstolo Pedro. E vós quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marta responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Queridos, dessa confissão de fé, e todo aquele que segue a Jesus precisa fazer essa confissão de fé. E só faz essa confissão de fé quem crê em Jesus. Não é quem gosta de Jesus, quem acha bonito os ensinos de Jesus. Não é isso. É quem crê. Crês isto? Sim, amados. A definição é muito importante. A partir desse momento em que Marta abre o seu coração e responde a respeito da sua fé em Jesus, diz a Bíblia que ela retira-se e vai chamar sua irmã Maria e vai dizer em particular: o mestre chegou e te chama, diz o verso 28. Será que quando Marta saiu apressadamente para ir ao encontro de Jesus, será que Maria não tomou conhecimento de que Jesus estava próximo? Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. Jesus ainda não havia chegado próximo à casa de Marta e Maria. E então diz o verso 28 que ela, tendo ouvido que Jesus estava chamando-a, levantou-se depressa e foi ter com ele. Você faria o mesmo? Ou você, não, ele vai chegar aqui em casa, vou esperar aqui mesmo. Não. A Bíblia diz que Maria, que estava sentada, reflexiva, levantou-se e foi rapidamente ao encontro de Jesus. Queridos, isso é maravilhoso. Saber em quem você crê, saber quem é de fato o seu amigo, saber de fato quem partilha com você dos mesmos ideais. Ela foi ao encontro de Jesus porque ela sabia que Jesus tinha o poder de trazer graça e paz ao coração dela e de todos os envolvidos com a morte de Lázaro. Queridos, é muito importante isso. No verso de número 29, a súbita saída de Maria levou os judeus a imaginarem, diz o verso de número 29, que ela sai depressa, e os judeus, vendo isto, essa atitude dela, seguiram-na, supondo, imaginaram, pensaram que ela iria ao túmulo para chorar a morte do irmão. Meus queridos, na verdade, Maria não foi chorar a morte do irmão. Ela foi ao encontro de Jesus, o Consolador. Lemos na Bíblia. A Bíblia diz, conforme o Evangelho de João, Jesus disse: vos darei outro Consolador. Então ele é um Consolador e o Espírito Santo é Consolador também.
vos darei outro Consolador. Ela vai ao encontro do Consolador. Ela vai ao encontro de Jesus. E, queridos irmãos, naquele momento, ela se coloca aos pés de Jesus. Eu quero parar aqui um instante para dizer aos queridos irmãos: quantas vezes Maria sentou-se aos pés de Jesus ou se colocou aos pés de Jesus? A Bíblia nos fala em 3 oportunidades. A primeira, diz aqui o versículo de número 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela se lança aos pés de Jesus. Volta aí no versículo de número 2. Evangelho de João, capítulo 11, verso 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então, só aqui nesse texto do Evangelho de João, temos 2 informações de que ela se colocou aos pés de Jesus. A identificação dela, conforme está no verso 2, quem é essa Maria, e agora no verso 32, quando ela se lança aos pés de Jesus. E a outra vez foi quando Jesus foi à sua casa e estava lá ministrando e ela sentou-se aos pés de Jesus. E Marta então diz: Senhor, manda que Maria levante e venha me ajudar, porque tem muita gente para ser servida. Jesus disse: Marta, Marta, por que estás ansiosa? Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então, pelo menos por 3 vezes, Maria esteve aos pés de Jesus. Quando enxugou seus pés, regava com suas lágrimas e enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. A segunda vez, quando ela sentou-se aos pés de Jesus para receber seus ensinamentos. A terceira vez, com o coração triste, ela se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela copiou as palavras de Marta? A sentença, a frase é a mesma. Se o Senhor estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Passando para o verso de número 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Amados, a morte física causa impacto na vida de qualquer pessoa. Os versos 33 e 34 dizem que Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. E comovido com aquela situação, com aquele sentimento de dor que era comunicado através do choro, ele pergunta onde haviam sepultado o corpo de Lázaro. E responderam a ele: vem e vê. E Jesus foi. E quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, o que é que ele faz? Ele chora. Jesus chorou. Choro espontâneo, choro humano, choro daquele que sabe entender a dor, a tristeza que vai no coração das pessoas. A isso nós chamamos de empatia. É colocar-se no lugar do outro. É sentir-se, é sentir como o outro está sentindo. Jesus chorou. Esse choro espontâneo, humano, revela a identificação de Jesus com as pessoas. E eu fecho aqui porque o assunto é muito palpitante e nós já passamos até do horário, mas eu quero dizer aos meus queridos irmãos,
citando Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus encarnou, Jesus se tornou homem, o Deus homem. Por isso ele chora com os que choram. Jesus chorou. Mas o choro de Jesus vai além. E isso nós veremos no próximo domingo, permitindo Deus. Amém? Irmã Jodilce Velasco, lá em Campos dos Goitacazes. Obrigado pela sua participação. E tantos outros que entraram, Juninho Barbosa e tantos outros que entraram durante a meditação, a nossa reflexão desta manhã. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar e aguardem, porque faremos o ajuste da parte inicial da live com essa parte agora, para que os irmãos tenham a live completa para assistir. Vamos orar. Não compartilhe agora. Aguarde um momento. Eu vou passar a informação para os irmãos. Eu vou contar com a ajuda da nossa filha Simone para fazer o ajuntamento das duas partes. E aí os irmãos, depois que tiverem a live completa, os irmãos poderão compartilhar com outras pessoas. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado pelo teu grande amor para conosco. Obrigado por tua presença no nosso viver. Obrigado porque grande é o amor do Senhor para conosco. Obrigado pelo exemplo que o Senhor nos deu em chorar com os que choram. Louvado seja o teu nome. Agora, Deus, pedimos-te que este dia não seja de choro, mas de alegria, de vitória sobre a morte. Assim como Jesus venceu a morte, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha banir esse mal que tem ceifado tantas vidas, que é o coronavírus, que é a Covid-19, que é essa pandemia. Ó Deus amado, faz cessar esse mal, que esse cortejo da morte seja interrompido, que, ó Deus bendito, nós nos curvemos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, o último inimigo a ser vencido. Glorificado e exaltado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos. Hoje à noite, às 18h30, ali no templo, culto presencial. Cada um observando as instruções, conforme falei no início desta live. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro.